A Secretaria de Saúde de Iuna, através do Ricardo Evangelista, ele que é diretor de atenção primária da Secretaria e também especialista em saúde, realizou levantamentos importantes a respeito da vacinação em Iuna. E eu vou conversar com o Ricardo, estamos recebendo ele hoje aqui no nosso jornal para falar um pouquinho desse levantamento que foi feito. Ricardo, bom dia. Muito obrigado por atender aí a nossa solicitação, por estar aqui para a gente falar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante que é a vacinação no município. Muito bom dia, Valdir. Bom dia a todos que acompanham o Cidade Agora. É um prazer muito grande estar aqui trazendo informações importantes com relação ao Covid-19 e a vacinação em nosso município. Ricardo, como foi aí para você e como surgiu aí essa ideia importante, né, de realizar esse levantamento e quais os profissionais participaram deste levantamento a respeito da vacinação, envolvendo aquelas pessoas que já receberam a vacina, né? Pois bem, Valdir, o processo de trabalho em saúde, para ele ser bem feito, nós precisamos fazer planejamento, ação e avaliação. Então, esse estudo veio numa ideia de avaliar como está sendo, mesmo que preliminarmente, o impacto da vacinação nos profissionais de saúde, no público-alvo que está sendo vacinado, que hoje profissionais de saúde e idosos. Então, eu peguei um recorte, né, dessa população em uma lacuna de tempo, um período anterior à vacinação, um período posterior à vacinação. Esse estudo, que foi conduzido por mim, teve o apoio da enfermeira Marília Machado, que é a enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica do município, da Liliane Muzi, que é a enfermeira hoje que está responsável pela imunização no município, da Ariádia Bebiani, que é assessora de atenção básica, e teve o apoio do Durval, né, que é o nosso secretário municipal de saúde. E como que se desenvolveu esse estudo? O que é esse estudo? É um levantamento preliminar. Nós pegamos um período de 2 semanas anteriores ao processo de vacinação, né? Um período aqui que aconteceu nas semanas do mês de novembro, do dia 22 de novembro ao dia 5 de dezembro, onde não havia vacinação ainda, e nós tivemos nesse período 86 casos de coronavírus confirmados nessas 2 semanas. E peguei o mesmo período de 2 semanas no ano de 2021, num período pós-vacinação, um período onde já estava iniciando a vacinação da segunda dose nos idosos, já havia um quantitativo de profissionais de saúde sendo vacinados, um bom quantitativo de profissionais de saúde sendo vacinados, e fiz um levantamento, um comparativo de quantos % desses profissionais e desses idosos foram acometidos pela doença. Por curiosidade, esse intervalo de tempo, ele teve a mesma quantidade de casos. Nessas 2 semanas do ano de 2020, nós tivemos 86 casos de coronavírus e nesse segundo momento, já após vacinação, também tivemos 86 casos de coronavírus nesse período, de 2 semanas. E o que esse estudo apresentou? Esse estudo me mostrou o seguinte, que eu tive, nesse período anterior à vacinação, eu tive 8 profissionais de saúde contaminados, num período anterior à vacinação. Tive 2 idosos contaminados nesse período, acima de 90 anos, nesse período anterior à vacinação. E no período pós-vacinação, o número de profissionais de saúde caiu 75%. Ele caiu para 2, né? Eu tive 8, passei a ter 2. Idosos, eu não tive redução, eu tive a mesma quantidade de casos, tive 2 casos. Mas o que esse estudo traz de interessante? Eu fui a fundo, eu fui pesquisar a situação desses idosos e desses profissionais de saúde, dessas 4 pessoas aqui que tiveram a doença nesse período pós-vacinação. Fui verificar o estado vacinal deles. Nós temos acesso restrito a sistema de informação, só nós temos acesso através de senhas. E eu constatei nós constatamos que essas pessoas, né, eram 2 idosas, curiosamente com 83 anos de idade, as 2, que tinham tomado apenas a primeira dose da vacina. Da mesma forma, os 2 profissionais de saúde, que eram um auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem e um odontólogo, um de 35 e um de 23 anos, que também só tomaram uma dose da vacina. E com isso eu cheguei à seguinte conclusão,
de que a vacina precisa mesmo, de fato, assim como os estudos têm mostrado, de 2 doses, que uma dose não é suficiente para imunizar, e que eu não tive ninguém que tenha tomado as 2 doses da vacina contaminado. Quer dizer que nós temos 100% de eficácia até então, já pode ser afirmado, com 2 doses aplicadas. Ninguém que tomou 2 doses da vacina desenvolveu o coronavírus de lá para cá nesse período. Não houve nenhum desenvolvimento mais sério da doença e também nenhum óbito. Não. Dessas 4 pessoas que tomaram uma dose, uma necessitou ser hospitalizada. Apenas uma das senhoras, né, com 93 anos de idade, já tem um organismo bem debilitado, essa senhora necessitou ser hospitalizada. Na sua análise, o que esses números, que esses dados podem ajudar aí na sequência do trabalho? Olha, esses dados nos deixam muito otimistas com relação à eficácia da vacina. Muito embora seja um estudo preliminar, com uma amostragem muito pequena, ele tem dados otimistas. E aí eu fui além. Eu fui pegar um comparativo da média geral. Eu fui lá na base de dados do Estado e eu peguei até o período anterior, ali a 21 de fevereiro, onde já iniciou a segunda dose, e fiz um recorte específico com profissionais de saúde. O que eu tive? No Espírito Santo, nós tínhamos uma média de 8,9% de casos de coronavírus, de Covid-19 em profissionais de saúde. Isso é uma média. Então, assim, do total de casos de coronavírus no Espírito Santo, confirmados até essa data de 21 aqui do mês passado, nós tínhamos 321.404 casos de coronavírus confirmados no estado todo, dos quais 26.028 eram em profissionais de saúde. Isso é uma média alta, então quer dizer que 8% dos casos de coronavírus aconteceram em profissionais de saúde. Em Una era um pouquinho maior. Em Una nós tivemos, até a data do recorte, nós tínhamos 1.158 casos de coronavírus confirmados, dos quais 133 foram em profissionais de saúde. Isso me dá uma média de 8,53% em profissionais de saúde. Então é uma média ali na casa de 8 a 9% de casos de coronavírus são em profissionais de saúde, dos casos confirmados. E aí, o que aconteceu depois da vacinação? Eu tive uma redução imensa, eu tive uma redução de quase 80% já dos casos de coronavírus. A minha média caiu para 1,85%. Eu tinha quase 9%, tinha 8,5%. Depois da vacinação, essa média caiu para 1,85%. E eu acredito que a tendência ela é praticamente zerar, na medida que as pessoas forem tomando as outras doses. Lembrando que esses profissionais aqui que adoeceram, que foram acometidos pela doença posterior à vacinação, eles só tinham uma dose da vacina, né? Por isso a importância das 2 doses. Você tem os números das pessoas que já foram vacinadas no município? Quantas pessoas já foram vacinadas no município de Una? Pois bem, Valdir, eu vou passar para você aqui, para vocês que estão nos assistindo, a situação até a data de ontem, né, dia 8 de março. Nós tínhamos aqui em Una profissionais de saúde que tomaram a primeira dose da vacina, nós tínhamos 612 com a primeira dose e 508 com a segunda dose. Então, nós já estamos quase que vacinando com 2 doses todos os nossos profissionais de saúde do município. Então, faltam aí pouco mais de 100 profissionais para a gente atingir essa meta. É um apelo, inclusive, para esses profissionais que procurem, já estão na data. A vacina tem um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Então, verifica lá, meu amigo, meu colega, quando foi que você tomou a primeira dose, procure a sala de vacina para tomar essa segunda dose. Idosos, a campanha começou um pouquinho mais tarde, né, para o idoso. Então, idoso acima de 90 anos, nós vacinamos 95. Havia uma estimativa de que nós tivéssemos 118 idosos acima de 90 anos, mas acreditamos que essa informação ela está um pouco defasada, visto que nós temos levantamentos próprios através dos cadastros dos agentes comunitários de saúde, que nos dizem que esse valor é um pouquinho menor. Então, nós já vacinamos com a primeira dose 95 idosos acima de 90 anos. E com a segunda dose, que começou há poucos dias para os idosos acima de 90 anos, nós já vacinamos 33. Então, eu também faço um apelo, verifique aí o seu cartão de vacina, você que é idoso ou familiar,
qual é a situação da vacinação, a data, para você procurar a sala de vacina. Aí nós iniciamos a vacinação acima de 85 anos. Já vacinamos 139 pessoas acima de 85 anos, tá? Entre 85 e 89 anos, né? Se você somar aqui, dá um pouco mais. Então, entre 85 e 89 anos já foram 139 vacinados. Ainda não começamos a fazer segunda dose para esse público, que não tem 28 dias ainda. E entre 80 e 84 anos, já fizemos 129 doses da primeira dose. Então, nós já passamos aí de mil e poucas pessoas vacinadas aí com primeira dose e um pouco aí, uma quantidade boa com a segunda dose. Há um planejamento para segunda-feira próxima, nós começarmos a vacinar o público de 75 a 79 anos. Então, nós estamos aguardando chegar mais vacina, nós temos que avançar aqui com essas outras faixas etárias e iniciar a vacinação. Bem provável que nós iniciaremos com o estoque que a gente tem, independente de chegar a vacina ou não, nós já devemos começar a vacinar os idosos acima de 75 anos já na próxima semana, na próxima segunda-feira. Aí, um apelo, senhores idosos, os melhores horários para vocês procurarem a sala de vacina, no início da manhã e no início da tarde. Por quê? Nós estamos trabalhando agora com frasco de 10 doses. Então, ele não pode ser aberto e usado para o dia seguinte. Então, chegou ali por volta de 2 horas da tarde. A fila começou a diminuir, que não está tendo fila, na verdade. Nós estamos trabalhando muito tranquilo, os idosos podem nos procurar. Acabei de sair da sala de vacina, antes de vir para cá, eram 8h50, não tinha ninguém na fila. Então, qualquer idoso que pode chegar lá para vacinar, que esteja nessa faixa etária, não vai encontrar filas. É possível que haja algum momento que haja uma fila maior. Mas os melhores horários são nesse início da manhã e no início da tarde, porque nós não podemos, depois das 2, 3 horas da tarde, abrir um frasco e correr risco de perder doses aí. Muito bem. Ricardo, agora, mesmo com essa eficácia, com algo que está sendo aí provado, né, em números e na eficiência da vacina, ainda há pessoas ainda resistentes a tomar a vacina? Então, Valdir, nós temos visto, sim, algumas pessoas com relutância em tomar a vacina, mas isso tem diminuído muito, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, eu trabalho com imunização há mais ou menos 14, 15 anos. Eu já vacinei muita gente mesmo. Nunca ninguém me perguntou de onde que veio a vacina, quem que fabricou, qual que era o país. E agora começaram a fazer essas perguntas, né? Eu não sei por que motivo estão fazendo esse tipo de pergunta agora, e eu tenho dito, você se vacinou a vida toda e não perguntou. Por que você está preocupado com vacina agora? Se você está vendo as pessoas aí adoecendo, as pessoas morrendo. As vacinas que estão sendo aplicadas são seguras. Eu tomei a vacina, desenvolvi anticorpos com a vacina. Hoje eu estou imunizado contra o coronavírus. Fiz um teste antes, um teste depois. E estou comprovadamente imunizado. Não tive reação nenhuma. Então a vacina é segura e nós temos visto uma adesão muito boa das pessoas. No início nós tivemos uma relutância, mas agora os próprios números nos mostram isso, né? Aqui nós tínhamos uma média aqui de projeção de 118 idosos com mais de 90 anos, nós já vacinamos 95 e não encontramos. Nós tivemos, acredito que 2 recusas, pessoas que de fato recusaram a tomar a vacina nessa faixa etária. Então, assim, está tendo uma boa adesão, é um apelo, né, para as pessoas se vacinarem. Quanto mais pessoas vacinadas, vai diminuir a circulação do vírus. A doença continua a se alastrar pelo país. Hoje nós vivemos o pior momento da pandemia no país. Nós temos municípios vizinhos vivendo um caos, né, uma situação crítica. Nós já passamos por isso recentemente. Os casos continuam subindo no município de Iuna também. Hoje nós estamos no verde, no risco baixo, mas os números apontam ainda uma crescente de casos. Existe uma nova variante que já está presente na maior parte dos estados brasileiros. Em alguns lugares ela é responsável por 70% dos casos. Ela é muito mais contagiosa, a carga viral é muito mais alta. Então as pessoas precisam continuar tomando os cuidados, evitar a aglomeração, usar o álcool gel, sair de casa só se for estritamente necessário. As pessoas que têm comércio, que têm estabelecimentos, precisam
entender o seu papel de fiscalizador, não só transferir a fiscalização para o Estado, para o município, que eles precisam cobrar a permanência de pessoas nos seus estabelecimentos com o uso de máscara, fornecer o álcool gel, para isso a gente conseguir vencer isso aí e chegar vacinando a população e nós podemos voltar à normalidade. Tem algo que chama muito a minha atenção, a gente está se alongando um pouquinho aqui, porque são informações importantes. Eu percebo pessoas que já tiveram o vírus e deixaram de se preocupar com o uso de máscara como se estivessem imunizadas. E pessoas também que já tomaram a vacina e também acham que está ok, agora não preciso mais usar máscaras. Ricardo, que tipo de orientação você passa para essas pessoas? É um procedimento errado esse tipo de procedimento? Sim, não é um procedimento aconselhável. O fato de você estar imunizado, vacinado, você deve continuar mantendo as medidas, porque nós temos variações do vírus, variantes que estão acontecendo e acontecerão outras, e nós ainda não sabemos a eficácia dessas vacinas. Há estudos preliminares que mostram uma boa eficácia, mas nós não tivemos um tempo ainda para provar isso na prática. Então você hoje está imunizado, mas amanhã você pode pegar uma variante, né, que a sua vacina não era eficaz contra ela. Assim como aquelas pessoas que desenvolveram a doença, desenvolveram a imunidade que é temporária, voltaram a pegar a doença porque relaxaram nas medidas. E mesmo as vacinas ainda não está certo qual é o período de imunidade que elas desenvolvem nas pessoas. Então é possível que essas vacinas não deem imunidade permanente. Eu vou precisar tomar uma vacina anualmente ou até a cada 6 meses. Isso ainda não está fechado, porque os estudos são recentes. Então a pessoa deve continuar mantendo as mesmas medidas, o uso de máscara, o uso de álcool gel, evitar as aglomerações. Essa que é a orientação correta. Para finalizar, as pessoas que estão dentro do grupo de vacinação no momento, elas devem procurar onde, quais os postos? Excelente pergunta. Você que é principalmente idoso, né, que é a pessoa que às vezes tem uma dificuldade de mobilidade, tem 2 caminhos. Ir diretamente à sala de vacina, que fica localizada no Posto de Saúde do Guanabara. Também temos uma sala de vacina em Pequiá, que está disponibilizando vacinação lá. Procurar essas salas de vacinas para ser vacinado. Se você tem dificuldade de mobilidade, de sair, ou até mesmo está receoso de sair, entre em contato com o seu posto de saúde, no seu bairro, com o seu agente de saúde, para agendar uma vacinação. Em muitos casos, a vacina está sendo feita em domicílio. Para aquele idoso que não tem condição de ir até a unidade, a equipe de PSF daquela área ali leva a vacina até você. Então, precisa organizar isso, entrar em contato para agendar essa vacinação. Mas a sala de vacina está lá no Guanabara e também lá em Pequiá, de portas abertas, reforçando, preferencialmente no início da manhã. Né? Eu falo início da manhã, até ali às 10 horas da manhã você vai ter essa segurança. E até ali às 2 horas da tarde é possível ainda você chegar e encontrar. Nós não estamos abrindo frascos depois desse horário para evitar o risco de desperdício. Então, entre 1, 2, 2h30 até 3 da tarde é possível você encontrar. Depois desse momento, só a partir do momento que nós tivermos um fluxo maior de pessoas sendo vacinadas e uma quantidade maior de vacina, aí nós vamos ver. Olha, nós temos uma fila aqui que tem 10 pessoas, então eu vou abrir um frasco agora. Mas se eu não tenho essa segurança, nós não estamos fazendo dessa forma. Ok, Ricardo, muito obrigado pela participação. Esperamos que você retorne outras vezes aqui para a gente estar falando desse assunto tão importante que é a questão da vacinação contra o novo coronavírus aqui em Una. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui com você, passando essas orientações e espero voltar mais vezes, sim, com boas notícias como essas da imunização. Um abraço a todos aí, tenham todos um bom dia.